Hoje em dia, a gente vive num mundo cheio de ideias, de filosofias diferentes sobre qual é o sentido da vida, né? Mas tem uma ideia que se destaca, por ser única e pelo impacto que causa. É a afirmação de que, no meio de tantos caminhos possíveis, existe apenas um que é definitivo. Vamos então dar uma olhada na origem e na estrutura dessa crença tão fundamental. A grande questão, então, é essa. Como é que essa ideia de um caminho único se sustenta olhando para sua própria fonte, que são as Escrituras? O conceito é bem focado. Não se trata de múltiplos caminhos para chegar a Deus, mas um só. A nossa análise de hoje vai mergulhar justamente nos textos que formam a base dessa doutrina. Bom, para entender esse conceito, a gente precisa ir direto na origem. O pilar central de todo esse argumento não é uma interpretação que veio depois, não, mas uma declaração que é atribuída diretamente a Jesus no meio de uma conversa com os seus discípulos. E o ponto-chave aqui, sabe, é a precisão das palavras. O texto não diz "eu sou um caminho" ou "uma verdade", como se fosse só mais uma opção no cardápio. O uso do artigo definido, o caminho, a verdade, a vida, é o que carrega todo o peso, sendo interpretado como uma afirmação de exclusividade absoluta. É essa particularidade que estabelece um dos alicerces da teologia cristã. E claro, essa declaração se tornou um pilar para os primeiros líderes do movimento. Depois da ressurreição, os apóstolos saíram espalhando essa mensagem de uma forma muito clara. O foco da pregação deles não era uma filosofia qualquer abstrata, era uma pessoa específica, que eles consideravam insubstituível. Nesse trecho, a gente vê o apóstolo Pedro, bem na frente das autoridades da época, fazendo uma defesa categórica. Segundo o discurso dele, a salvação não é uma ideia vaga, é algo ligado a um nome específico. A pergunta que a teologia tenta responder a partir daí é: mas por quê? Qual a razão para essa exclusividade toda? A resposta, dentro dessa estrutura de pensamento, está numa função muito específica, a de mediador. Pensa bem, o mediador é como uma ponte, alguém que entra no meio para reconciliar duas partes que estão separadas ou em conflito. No contexto da Bíblia, essa separação seria entre a humanidade e Deus. E essa passagem de Timóteo detalha o porquê. Aqui, o apóstolo Paulo argumenta que Jesus age como o único mediador porque ele teria pago tal preço de redenção. Nesse sistema de crença, a salvação não é algo que se alcança por mérito próprio, mas sim pela aceitação daquele que construiu essa ponte. Isso leva a gente para uma outra camada desse argumento. Dentro da fé cristã, acreditar nessa exclusividade não é visto só como adotar uma opinião, mas como aceitar o que é apresentado como o testemunho do próprio Deus sobre seu Filho. Aqui o apóstolo João resume tudo de uma forma bem direta, quase binária. Ele apresenta duas realidades bem distintas, sem meio termo. A vida eterna, segundo o texto, está diretamente ligada a ter um relacionamento com o Filho. A lógica é simples e direta. Ter o Filho é igual a ter a vida. Não ter o Filho é igual a não ter a vida. E aqui a gente chega num ponto crucial para entender a teologia por trás da ideia. A lógica apresentada é que essa exclusividade não tem o objetivo de excluir, mas, de forma um tanto paradoxal, de incluir todo mundo dentro de um único plano. Este verso, que é um dos mais conhecidos da Bíblia, é usado para argumentar que essa porta única não é seletiva, mas é uma oferta universal, aberta para todo aquele que nele crê. Certo. Então, se o caminho proposto é único, mas a oferta é para todo mundo, qual é a resposta individual que essa crença espera? A teologia vai dizer que é preciso uma resposta pessoal, algo que vai além de só concordar com a cabeça. É uma entrega baseada na confiança. No livro de Romanos, a gente encontra o que pode ser visto como um passo a passo para essa jornada de fé. A instrução se divide em duas ações que se completam. Uma convicção interna, que vem do coração, sobre a ressurreição, e uma confissão externa, com a boca, de Jesus como Senhor. É a união da crença que está dentro com a declaração que vai para fora. O próprio Jesus teria usado essa metáfora da porta para se descrever. E a promessa para quem entra por essa porta não é de aperto, de restrição, mas de liberdade e sustento. A imagem de encontrar pastagens simboliza um lugar de segurança, de paz e de provisão. No final, a gente volta para a declaração original que começou tudo isso. Dentro dessa visão de mundo, Jesus não é só uma parte da jornada, mas a jornada inteira, o caminho que nos conecta, a verdade que esclarece tudo e a vida que vai além. A questão que fica para reflexão é qual o impacto, tanto histórico quanto filosófico, que essas três palavras, o caminho, a verdade e a vida, continuam a ter no nosso mundo até hoje.